Mestre Arion, Mestre Arion, Mestre Arion, os seus chelas o saúdam para o bem da humanidade. Salve, namastê, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a sessão do apóstolo Pedro. A sessão do apóstolo Pedro é uma sessão para recebermos vibrações espirituais dele, para termos uma melhor conscientização de suas vibrações. Jesus escolheu para primeiro Papa o seu mais rebelde discípulo e apóstolo, a quem ele deu o nome de Pedro, que significa pedra, um sólido mineral muito resistente. A Pedro foi incumbida a missão de construir sobre pedra templo cristão em Roma, mais tarde transformada em basílica e sede central da Igreja Católica. Pedro, ele foi o sucessor e o consolidador do cristianismo. Ele foi um grande carismático e um grande rebelde, mas também foi um grande amor depois que entendeu a sua missão pelo carisma. Então, quando Pedro assistiu e sofreu as mais graves hostilidades, ele estava na heróica cidade de Roma e ali compreendeu a sua missão. Todos nós sabemos que Pedro era pescador. Com André, seu irmão, André também discípulo de Jesus, mas com André, seu irmão, ele tinha uma sociedade pesqueira com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Uma vez ele foi ouvir a pregação de Jesus, nunca mais foi o mesmo. Ele desejava saber de onde, desde quando conhecia Jesus. Pedro, quando ele seguiu Jesus, ele estava com uma idade mais ou menos entre 35 e 40 anos. Era ávido de conhecimento e por isso perguntava tudo. Talvez por isso foi escolhido pelo grupo para ser o seu porta-voz. Quiçá pela intimidade que ele tinha com o Mestre Jesus. Os anos em que ele esteve com Jesus trabalharam ainda mais a sua fibra moral. Ele era um líder autêntico e Jesus o corrigia sempre com muita paciência, utilizando os seus erros para dar preciosas lições a todos os demais. Pedro brilhou porque aprendeu muito com seus erros. Tendo negado o amigo por 3 vezes, não hesitava nas suas pregações em apresentar as suas limitações e as suas fraquezas aos que o ouviam. Permitiu-se, então, lapidar a tal ponto que se tornaria referência para todas as pessoas do caminho. O trabalho que ele fazia por Jesus era mais importante do que tudo, até do que ele mesmo. Sua sensitividade aflorou tanto que chegou a escrever 2 epístolas, contendo grande riqueza poética e existencial. Ele não tinha, com certeza, a cultura de Paulo,
mas anima os cristãos a viver no espírito da caridade e a praticar as virtudes cristãs. Pedro é o amigo fiel que permanece até o fim. Assim foi especialmente com Paulo de Tarso. Pedro foi o discípulo por excelência. Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o fim da sua vida. Ele nasceu em Betsaída, mas ele foi morar em Cafarnaum, onde a pesca era abundante. Ele era casado, tinha filhos. Ele era um homem muito correto, por vezes quase ingênuo. O seu nome completo era Simão ben Jonas. Quer dizer, Simão, filho de Jonas. Ele duvidava de tudo, sem sutilezas de comportamento. Muito bem. Devido à sociedade pesqueira que ele tinha com Tiago e João, a sua vida se restringia à pesca e à venda de frutos do mar. Mas, como eu falei no início, depois que ele ouviu a pregação de Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. E foi nesse estado de espírito que numa manhã, enquanto organizava as redes com um irmão, foi surpreendido com a presença de Jesus, chamando-o para segui-lo e ser pescador de homens. Chamou a ele e a seu irmão André. Pedro deixou tudo e o seguiu. Nos intervalos da jornada, ele voltava em casa para ver a família, etc. Se iniciava assim uma nova fase da sua vida. Ele conheceu o Mestre de perto, como nenhum outro, e com ele privou de momentos inesquecíveis. Jesus o preparou para o que ainda viria. A chave que o apóstolo Pedro traz na mão serve para abrir as portas do céu, a passagem perfeita e a origem de todos os cultos de Deus. Pedro, que a sua suprema luz o ilumine, a fim de que você possa servir de agasalho aos desesperados que não puderem eclodir. Tu és pedra, e sobre pedras edificarás o meu templo, disse Jesus a ele. 300 anos após a sua morte, a morte do Mestre Jesus, ele disse que Pedro ergueria o templo em cima do seu próprio túmulo. Está aí a Basílica de São Pedro, foi erguida em cima do túmulo de Pedro. Botou a mão no ombro de Pedro e disse: Tu és pedra, e sobre pedras erguerei a minha igreja, e as portas do inferno nunca se prevalecerão sobre ela. Quer dizer, Jesus, olhando para ele, ele viu que 300 anos depois, ele ia erguer o seu templo em cima do túmulo de Pedro. E está lá, a Basílica de São Pedro. Namastê, sejam felizes.